Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo curtinho que eu postei um tempo atrás no meu Instagram sobre um vídeo que eu fiz com imagens aéreas de uma cachoeira em uma viagem. Algumas pessoas ficaram curiosas. Mentiroso! Então eu venho aqui trazer para vocês um pouquinho do processo de edição desse vídeo. A primeira coisa que é legal falar é que quando a gente captura uma imagem com drone, ele não tem áudio. Porque se ele tivesse áudio, ele só ia captar o motor girando super rápido e o som não ia fazer sentido nenhum. Então eles nem se preocupam em colocar um microfone no drone para captação de som. Então nesse vídeo aqui eu tenho apenas 4 takes diferentes e ele mostra um pouquinho ali da natureza do lugar, no lugar em que a gente foi viajar. Então o que acontece é que eu tive basicamente a maior parte do trabalho no som do vídeo. E a edição desse som ela foi relativamente simples. Por quê? Eu adicionei uma trilha nela, que é uma trilha bem lentinha para ter essa sensação de relaxamento, né, de curtir o lugar. E para não ficar só isso, eu também adicionei alguns efeitos sonoros que eles fazem o vídeo ter uma imersão maior. Uma vez eu ouvi falar que a gente colocar os efeitos sonoros no vídeo é pro vídeo ter cheiro. E é engraçado que realmente parece que aumenta os nossos sentidos quando a gente começa a ver um vídeo que tem um bom trabalho de efeitos sonoros. Então a gente tem aqui duas linhas aqui que eu coloquei efeitos sonoros, e uma ela é sobre água, né, porque como é uma cachoeira, principalmente o som de água é muito importante, e o outro é mais envolvendo a natureza. Então nessa segunda linha aqui, que a gente chama de track, nessa segunda track, a gente tem o som da água. Claro que o timbre da água também precisa ser assertivo, porque a gente não pode colocar o mesmo timbre, por exemplo, da água enchendo um copo, porque é um barulho totalmente diferente e não faria sentido. O som da água, para ele fazer sentido conforme as cenas passam, ele precisa ser como se tivesse realmente a gente se aproximando ou saindo. Então dá para perceber que desse take para esse outro segundo take aqui, houve um corte em que teve uma aproximação para perto da cachoeira, e com isso a água também teve que aumentar o volume, né? Isso faz muito sentido para deixar essa imersão no vídeo mais presente. Quando a gente chega então na parte de baixo da cachoeira, o corte que passa para debaixo da cachoeira, também tem que ter esse aumento de volume, porque a parte mais barulhenta da cachoeira é onde a água cai, portanto lá precisa ser aumentado o volume. E ele também é diminuído conforme dá uma distanciadazinha da água caindo, né, da cascata. Não que isso seja uma coisa nossa, que perceptível que é, mas é um detalhe legal, dependendo do dispositivo que a pessoa está assistindo, isso dá um efeito bem interessante. E aqui no final também, quando acaba se distanciando, o volume novamente ele diminui. Não apenas isso para deixar o vídeo com uma dinâmica legal, mas também a gente precisa ter outros elementos, não só de água, né? E outra coisa também legal da gente trazer aqui para edição é a própria natureza, né? Então tem uma outra track aqui dedicado com sons de pássaros, tem um pouquinho de água, mas é de uma floresta, tem vento. E aqui embaixo, como eu queria destacar mais o som da cachoeira, acaba baixando um pouco, ó. E pro finalzinho aqui, para deixar mais legal, dar mais um tom diferente, eu ainda trouxe uns pássaros mais específicos cantando, sei lá que som que ele faz, mas enfim. Parece ser uns periquitos, não sei. Mas então, com a criação toda do ambiente fica assim, né? Um pouquinho da mata, que eu diminui bastante também a próprio som da mata por conta dessa altitude que a gente ganhou ali com o drone. Juntando também com a cachoeira, então o som fica assim no total. Fica bem sutil o trabalho, e na verdade o áudio ele é muito sutil mesmo. É uma pena para nós, editor, porque muitas vezes as pessoas veem os vídeos no celular e o celular não tem a melhor reprodução de áudio possível. Mas é a forma de mídia que mais popularizou o consumo, né, de vídeo, então é onde a gente precisa trabalhar e também entender que é a adequação que a gente precisa fazer. Então, no todo, o vídeo acaba tendo esse resultado em que se junta com a música, se junta com os efeitos sonoros e a gente tem toda essa construção. É mais complexa do que parece somente tirando o arquivo da câmera, né? Isso é o que a gente chama de sound design, que
que é o ato da gente criar, né, fazer o design do som do vídeo. Em produções grandes sempre tem. É muito difícil que uma produção não tenha esse tipo de trabalho. A captação de som direto também é muito presente, pelo menos para nós que não temos muitas vezes o tempo de construir todo o som de uma cena, mas certamente o som design é uma das ferramentas mais importantes para a gente criar essa imersão dentro do vídeo, né? Geralmente o som ele é uma das últimas etapas, esse trabalho de som é uma das últimas etapas a ser feita, porque primeiro a gente precisa ter o ritmo, ter as cenas que vão precisar ser sonorizadas. E claro que nem todo projeto precisa, mas em projetos maiores é muito bem-vindo ter essa produção também. Bom, espero que vocês tenham gostado, saber um pouquinho mais sobre o som, sobre como eu fiz esse vídeo. E realmente, trabalhar com vídeos, ele permite muita criatividade pra gente, da mesma forma como a gente precisa de técnica para que essa criatividade não faça a gente se sentir perdido, mas sempre é um caminho de construção de erros e acertos. Quanto mais a gente experimentar, mais a gente vai saber acertar.